Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Deixa eu deixar uma palavra para o teu coração nesse dia. Queridos, eu estava lendo a Bíblia aqui, na primeira carta que Pedro escreve para a igreja, num momento muito difícil. Eu achei importante compartilhar essa palavra contigo. Se você achar importante, compartilhe com alguém. Ela nos diz assim, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, nas revelações da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Pedro está escrevendo para uma igreja que está começando a dar os primeiros passos, a igreja do Senhor. E ela está passando por um momento de muita angústia, muita perseguição. Os irmãos estão sendo despojados dos bens que eles possuem. Muitos irmãos estão sendo mortos por causa da condição da fé em Jesus Cristo. E eles estão sendo expulsos, desenraigados da terra onde eles moram. É um momento muito difícil mesmo. Mas o que faz esse povo andar? O que faz a igreja chegar aos nossos dias, apesar das perseguição, apesar do sofrimento? O que faz? Eu acredito que quando Pedro escreve esta carta, e nesses 2 versículos que nós lemos aqui, ela nos traz verdades que não podem ser negadas. Por exemplo, sobre o fato de nós não estranhar o sofrimento. É inevitável que aconteça dias de aflições. É inevitável que aconteça momentos de situações adversas que não poderão ser mudados. Então, quando ele diz assim, amados, não estranheis a ardente provação, que como fogo vos sobrevém, nós devemos entender que a vida cristã não é uma esfera espiritual onde que nada de mal vai nos acontecer. A vida cristã não é uma fábula, não é uma colônia de férias, onde é que a gente fica tudo bem, tudo certo, um caminho de flores. Na verdade, é um caminho que, por momentos, vai ser passado por pedregais, por espinhos. E além de tudo isso, nós temos a fúria do diabo contra nós. Nós temos um mundo que está esquemado pelo governo das trevas e que adota as medidas que este governo impõe. Então a gente vai na contramão de tudo isso, sendo luz, sendo vida, sendo sal, sendo verdade. E quanto mais eu e você formos fiéis a Deus, quanto mais a igreja do Senhor for fiel a Deus, mais ela vai ser perseguida, mais ela vai ser criticada. É importante então nós saber que nós não devemos estranhar quando essa crítica, essa perseguição, esse sofrimento chega na nossa vida. Porque nós estamos num lugar que Cristo elegeu para a igreja estar. E esse processo que acontece junto ao sofrimento faz parte da agenda de Deus. Outra coisa importante que ele diz aqui nesses versículos aqui, ele fala o fato de se alegrar. Então, ele se preocupa com o sentimento que a igreja deve ter diante dessa perseguição, diante da situação do sofrimento. Aí você pode me perguntar, como se alegrar no sofrimento? A gente se alegra no sofrimento porque nós olhamos com a perspectiva da recompensa daquilo que Jesus vai nos dar. Simplesmente isso. Nós não olhamos para o sofrimento diretamente, mas nós reconhecemos como os filhos de Deus e pela palavra de Deus, que é a profecia do Senhor, é a promessa de Deus, que há uma recompensa para os salvos, daqueles que depositam a sua fé no Senhor. Agora passamos por um momento de treva. É aquilo que Davi diz no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Contudo, nós devemos olhar para o final dessa história, para o final dessa estrada.
esse sofrimento, esse período de sofrimento que a igreja tem, que nós passamos como cristão, ele é um apontamento do lugar que iremos chegar. E a tristeza vai ser trocada por alegria. Essa angústia será trocada por paz. E esse momento de lágrimas por um momento eterno de alegria com o Senhor. Então, o fato é inegável. Não é se nós vamos passar ou não sofrimento. É como que nós vamos agir diante do sofrimento. Nós não vamos desanimar. Nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. Nós não vamos se entregar à tristeza como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma esperança e a nossa esperança está firme no Senhor Jesus. Outra coisa importante que eu acho assim fantástico aqui na Bíblia é o fato de nós avaliar o sofrimento. De nós avaliar a questão por que eu e você estamos sofrendo. Eu acho muito honesto da parte de cada um fazer uma reflexão, porque tem sofrimentos que eu e você passamos que são consequências de uma péssima decisão. Nós sofremos por causa de algo que foi plantado e agora precisa ser colhido. Então a gente deve fazer uma avaliação com toda sinceridade, com toda honestidade do nosso coração. Porque há coisas que nós passamos que foi uma má escolha. E há sofrimentos que vêm que eles não foram por causa de sementes lançadas. Então, quando eu e você fazemos esta avaliação do sofrimento, os motivos por que nós estamos passando, isso nos deve encher de perseverança. Porque se em algum momento eu ou você errarmos, nós podemos reconhecer, em primeiro lugar, se arrepender, confessar o Senhor e nunca mais tomar essa decisão. Ou ainda nós devemos pedir força para o Senhor nesse momento, para suportar, visto que Cristo também passou por sofrimento sem merecimento. Mas Ele se entregou por amor a nós. Então, se isso faz parte da gente de Deus, o sofrimento faz parte daquilo que Deus já deixou de antemão preparado para a igreja passar, eu devo passar honrando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Eu já vi muita gente acamada e não largou da fé. Muita gente que ficou agarradinha com Jesus e disse: Jesus está aqui comigo. Outra coisa importante que eu acho legal de nós falar aqui nessa palavra é que nós devemos confiar o tempo inteiro no Senhor. O sofrimento, ele nos faz lembrar da soberania de Deus. Eu tenho dito algumas vezes que a gente deve trazer à nossa memória as coisas indizíveis de Deus. Por exemplo, que tamanho que é o nosso Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, encontro que o Senhor, se eu descer às águas mais profundas, o Senhor está lá. Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Em qualquer lugar que eu resolva ir, o Senhor está presente. O Senhor está acima de toda a sua criação, dentro da sua criação, fora da sua criação. Como explicar para alguém o tamanho de Deus? É algo indizível. É algo que é incomunicável. É algo que eu não posso ter de fato algo assim que explique de maneira concreta o tamanho de Deus. E quando eu olho o tamanho de Deus, eu vejo o tamanho nosso, o meu tamanho, ser tão pequeno e ao mesmo tempo amado, tão pecador. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar, nos purificar de todo pecado. Que tamanho é o amor de Deus por ti?
Tu já parou para refletir sobre isso? Que tamanho que é Deus, o poder de Deus pode ser medido? Não pode. E quando eu reflito nessa soberania divina, eu não encontro resposta. Mas não é o fato de não encontrar resposta que o meu coração se acalma. É que eu vejo diante de toda essa verdade que não há explicação para o tamanho desse Deus, para o tamanho do amor dele, o tamanho da verdade dele. E isso alegra meu coração, porque eu sei que eu sou pequeno, fraco, e ele cuida de mim, ele cuida de você também. No sofrimento é bom nós olharmos para o Senhor. Acontece que alguns amigos não nos conseguem ajudar. Outros justificam. E não é culpa deles diretamente. O sofrimento pode ser entendido como uma didática de Deus. Um encontro real entre você e Deus. É um momento singular, às vezes, que só a pessoa e Deus precisam ter. Então, longe de nos afastar de Deus, o sofrimento, na verdade, nos traz para perto do Senhor. Se você é um filho de Deus, eu te convido a se aproximar de Deus ainda mais nesse tempo difícil que você está passando. Quem sabe você esteja preocupado com tudo isso que tem acontecido no mundo afora, mas em vez de esse fogo do sofrimento te afastar, ele te traga mais para pertinho aos pés do Senhor Jesus. Confie nele. Nossa esperança é a vida eterna. Eu desejo que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe tudo aquilo que você tem. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas verdades.